Seja bem-vindo ao nosso Super News aqui da Rede Super de Televisão. Eu sou Cássio Miranda e você é meu convidado, minha convidada para conversarmos sobre as notícias do Brasil, do mundo, aqui pela Rede Super de Televisão e também pela Rádio Super. Você que nos ouve na Rádio Super, aqui na Grande Belo Horizonte, sabe que são, que horas? 12 horas e 2 minutos aqui em Belo Horizonte. O céu em Belo Horizonte está com bastante nuvens, inclusive carregadas. E agora chove em algumas regiões da capital mineira. A temperatura mínima prevista para hoje é de 15 graus centígrados e a máxima 29 graus. Realmente um céu nublado que temos aqui em Belo Horizonte. Né? Você que vai sair nas ruas da nossa capital, vá preparado com guarda-chuva porque pode chover. Dona Giovana de Paula, a senhora trouxe guarda-chuva hoje, dona Giovana? Muito boa tarde, Cássio. Eu trouxe na minha bolsa, nunca tiro ele, porque o clima de Minas Gerais ele é bem imprevisível, então é bom ficar precavida. Salvo engano, você está com chuva atrás de si, pelo que eu estou percebendo pelas imagens. É verdade? É verdade, né? Tudo pela reportagem, tudo pela informação. Mas, por favor, fique debaixo de um guarda-chuva aí e fique coberta. Tudo bem. Os meninos fizeram um improviso aqui que não tá chegando chuva em mim. Ah, sim, a equipe é essencial. Para jornalista aparecer, o pessoal não sabe o que tem em volta. É verdade. Ô, Giovana, em São Paulo, eu morei em São Paulo e eu lembro que uma coisa que a gente se preocupava era com o final da placa do carro, porque tinha rodízio lá. O rodízio foi suspenso, mas agora voltou um rodízio placa par, placa ímpar, né? Isso deu efeito positivo com relação à Covid-19 em São Paulo? Então, Cássio, desde que os primeiros casos de coronavírus foram confirmados no Brasil, os estados estão medindo a taxa de isolamento social. E é muito importante para ver se as pessoas estão realmente se precavendo. E em São Paulo, nesta semana, foi divulgada essa taxa de isolamento. Esperava-se que ela aumentasse com essa ampliação do rodízio dos veículos, mas infelizmente ela caiu. Ela caiu para 47%, quando a meta do governo é de 55%. Então, isso mostra que as estratégias em relação ao isolamento, em relação a diminuição da transmissão da doença tem que ser repensadas e a população também precisa se conscientizar. O pessoal está saindo de casa. E o fato de proibir que saia de veículo com final de determinada placa não implica que a pessoa não sairá de casa. A pessoa vai sair de casa pegando ônibus, metrô, né? O importante é cuidado, né, Giovana? Exatamente. E o que se registrou foi isso. Diminuiu o número de veículos, mas aumentou o número de pessoas nos ônibus. Então, é isso que deve ser pensado. Lembrando também que São Paulo é o grande centro de casos de coronavírus no Brasil. Exatamente. Então, precisa de uma atenção redobrada, um cuidado maior e estratégias realmente efetivas. Ô, Giovana, você conhece alguma pessoa que recebeu aquele auxílio emergencial? Eu não conheço nenhuma. Você conhece alguma? Eu conheço várias, Cássio. Bom, porque Conheço quem eu várias. conheço que tentou, disse que travou lá. Agora, tem um problema com os militares. Parece que os militares que receberam esse auxílio emergencial estão com um problema, é isso? É isso mesmo. O TCU, Tribunal de Contas da União, determinou que os militares que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 de forma indevida devolvam o valor para os cofres públicos. Isso tem que acontecer de forma imediata e até mesmo, se necessário, eles vão debitar esse valor da folha de pagamento. Segundo o governo, mais de 73 mil militares receberam esse benefício de forma errada. E isso representa um desfalque nos cofres públicos de 43 milhões. Então, é algo muito sério, porque existem alguns critérios, né, para as pessoas receberem esse benefício. E possivelmente esses militares não se encaixam nesses critérios, né? Porque eu lembro que tinha questão de pessoas em situação de desemprego ou autônomos. O militar não é um autônomo, né? Não é. E assim, é sempre bom relembrar, né, esses critérios. Tem que ser maior de 18 anos, não pode ter um emprego formal ativo, tem que ser autônomo, tem que ser também MEI. E olha só, não pode ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego. A única exceção a essa regra é o Bolsa Família.
Então, até mesmo militares aposentados, eles não podem receber. Tá vendo? Então o que é certo, né, Giovana? Exatamente. Eu já falo, muitos já sabem, talvez você saiba, eu sou ex-militar, e a gente tem um dever ético, sabe? Que os que somos militares, temos o dever ético de cumprir com a obrigação legal, e eles têm que ser exemplo. Ô Giovana, esse negócio, o TCU também falou sobre a questão de identificação de quem recebeu. Isso não é só em mesmo. relação aos militares, não, é com todos? Como é que é? É verdade. Diante, né, do número grande de pessoas que estão recebendo o benefício de forma indevida, o TCU pediu ao Ministério da Cidadania para divulgar a lista completa de todas as pessoas que estão recebendo o benefício, bem como o valor que elas estão recebendo. Esses dados devem ser lançados no portal da transparência do governo federal, sempre 15 dias depois em que acontecer o pagamento do benefício. Então, essa medida foi tomada para minimizar os erros diante desse cenário. Transparência, né? Transparência e integridade estão caminhando juntas aí, é muito importante, porque há pessoas que realmente necessitam, né? E muitas vezes essas pessoas acabam não recebendo, porque pessoas que não deveriam receber, né, conseguem burlar a lei, mas agora a coisa vai ficar mais clara, né? Isso, e teve até um dado interessante divulgado pela Caixa, que falou que mais de 50 milhões de pessoas já receberam o Corona Voucher, como eles estão chamando, porque foi aprovado, né, o auxílio emergencial para essas pessoas, então muita gente já está aí com essa pendência de receber. E foram liberados já mais de 35 bilhões de reais só para esse benefício. Então é muito dinheiro girando que precisa realmente ser direcionado para as pessoas certas. Exatamente, para as pessoas certas, porque é questão mesmo do autônomo que não está conseguindo receber, né, o seu valor ali no seu trabalho, né, as pessoas com desemprego que não recebem o seguro-desemprego. Ô Giovana, essa questão da Covid-19, os 14 dias da chamada quarentena, é aquele contágio da pessoa que ela não precisa ir para o hospital. Mas quando vai para o hospital, às vezes a coisa fica ruim, a pessoa demora muito tempo, né? O estado fica muito grave, né? Mas a gente tem uma notícia muito bacana, direto do Mato Grosso do Sul, porque ontem houve festa lá no Hospital de Campo Grande, depois que o Cristiano Miguel de Lima, de 38 anos, recebeu alta depois de quase 2 meses internado. Meu Deus! Tratando de coronavírus. Segundo os médicos, o caso dele era gravíssimo. Mas graças a Deus ele se recuperou. Ai, que bom. Saiu com festa, os enfermeiros, médicos e, claro, os familiares prestaram uma homenagem a ele. E o interessante é que ele saiu com uma plaquinha do hospital e na placa estava escrito: "Eu venci a Covid-19". Gente, olha, isso é muito bom de noticiar, né? Porque você imagina a angústia dele e da família, dia após dia, não recebendo alta, questões, com certeza, questões aí pulmonares, né? Porque é onde ataca principalmente o coronavírus. E eles, guerreirão aí, ficou 49 dias, mas saiu, né? Emocionado, imagina a emoção dele, da família. Glória a Deus, que excelente notícia, né, Giovana? Isso mesmo. E agora ele segue se recuperando em casa, está com as filhas. O melhor lugar, o melhor aconchego realmente é o nosso lar. Exato. Imagina a alegria da família, né? Recebendo o pai, né? A esposa e o marido. Muito legal. Ô, Giovana, tem certos mistérios nessa questão do coronavírus. Parece que no Japão tem tem um lugar lá no Japão que tá blindado. Como é que é isso? Sim, Cássio, a gente sabe que várias regiões do mundo todo foram afetadas pela pandemia de Covid-19, mas realmente um estado no Japão chamado Iwate chama muita atenção, porque é um lugar com uma população relativamente grande, mais de 1 milhão de habitantes, mas nenhum caso confirmado de coronavírus. Que isso? Por isso a população está voltando aos poucos às atividades normais, comerciantes estão abrindo suas lojas, as pessoas estão saindo de suas casas, claro, com aqueles cuidados básicos, mas é uma região muito interessante. É um mistério realmente, como, né, diz a matéria aí, né, o mistério dessa região do Japão. Né? Com certeza vão tentar levantar hipóteses aí para que não corra uma cidade de 1 milhão de habitantes, não tenha o caso, né, Sim. da Covid. Muitos críticos falam que não há nenhum caso confirmado nesse local porque existem poucos testes. Mas
Por outro lado, as autoridades rebatem dizendo que existem poucos testes porque poucas pessoas procuram os hospitais com sintomas. Aí o problema de subnotificação, né? Isso mesmo. E o Japão, ele adotou essa questão de somente testar as pessoas com casos graves. Alguns países adotaram essa medida, né? Certo. E isso é interessante porque a cada dia a gente vai ouvindo mais, pelo menos no nível pessoal, conhecidos que já testaram positivo, mas graças a Deus se recuperaram, né? Que é a grande maioria das pessoas, né? Infelizmente, a gente ouve casos, né, daqueles que infelizmente evoluíram para óbito, né? Mas 95% das pessoas, graças a Deus, se recuperam. Ô, Giovana, esse ano, 2020, é ano de eleição no Brasil. Será que vai ter clima para eleição no nosso país, ô, Giovana? Pois é, existe uma grande discussão se as eleições serão adiadas ou não. Inclusive, o Superior Tribunal Federal, o STF, analisa hoje um pedido de prorrogação do prazo das eleições municipais para 30 dias. Esse pedido foi feito pelo Partido Progressista, o PP. A ministra Rosa Weber chegou a analisar esse pedido e optou por manter os prazos. Mas agora, como os prazos venceram, o PP entrou com uma nova petição para reiterar o pedido e realmente tentar essa prorrogação de 30 dias. As eleições acontecem, né, até o momento, em outubro deste ano. Ótimo. Então, eleições, né, vão acontecer, mas, né, uma certa suspensão. Ô, Giovana, eu queria compartilhar com você algumas imagens. Você é mineira, Giovana? Sim. Sim, mineira da Gema. Natural de Belo Horizonte. Então é da Gema, do centro, né, do estado, também sou mineiro daqui. Você tem orgulho... Olha o barulho de fundo. Sim. É chuva? Chuva forte. Que legal. Pô, legal, porque a gente tá passando muito tempo seco aqui. Mas, Giovana, eu tenho orgulho de ser mineiro. Eu também amo o estado. Mesmo com aquelas coisas que são típicas de mineiro, né? A Secretaria de Saúde de Minas Gerais soltou algumas placas informativas usando o nosso dialeto para orientar as pessoas. Olha que legal, né? Eu vou pedir a nossa produção para colocar na tela aí. Nós vamos lendo as placas, porque inclusive nós estamos na rádio, né, Giovana? Então a primeira placa está assim, né? Não se esqueça, hashtag lave bem as mãos, uai. Botou o nosso uai aí. Né? Ô, Giovana, essa questão de lavar bem as mãos é muito interessante, né? Porque lavar as mãos é mais importante até do que usar o álcool em gel, né? É verdade. É uma higiene básica, né, que deveria ser adotada mesmo antes de uma pandemia, porque realmente muitos vírus são transmitidos através das mãos, que elas chegam aos olhos, à boca. Então, realmente é muito importante lavar as mãos. Não só o uso da máscara, né, mas também, porque às vezes a gente vê muita gente de máscara e as mãos sem cuidado. Olha a outra placa que legal, né? Vamos ver aqui. E ó, exatamente da máscara. Se precisar sair, hashtag usa máscara, sou. Sou. A gente só, nós que usamos o sou aqui em Minas Gerais. Você sabe o que quer dizer sou? Uai, eu uso muito. Uai. Esse sou eu uso muito. Sou. Mas precisa fazer um dicionário específico só para o mineirês, do né? mineirês. Tem mais uma placa que legal. Olha, mostra a próxima placa. Ô, Giovana, você tá lendo? Você consegue? Sim, consigo. Então vamos lá. A voz feminina da Giovana de Paula. Se encontrar alguém, hashtag arreda pra lá. Olha, metade do Brasil não sabe o que é arreda. Devem se perguntar o que a gente está falando, né? Arreda pra lá, arreda pra cá. E a gente fala demais, né? Demais. Arreda passa pra lá, né? Chega pro lado. Se afaste, né? Se afaste, né? Eu achei muito bem humorada e traz ensinamentos legais. Vamos manter uma distância de segurança, né? Aqui eu já disse, aqui na TV, se eu vou entrar no elevador, tem alguém, eu falo, não pode subir ou pode descer e depois eu entro, para manter uma certa distância. Aqui no estúdio nós estamos aqui no mínimo a 3 metros, né? Cada um, até mais, né? De quem está aqui, porque é questão de segurança. A última placa, olha que legal. Pode ler, Giovana. Se puder, hashtag fica dentro de casa. Dentro de casa. Gente, nós somos econômicos nas palavras. Dentro de casa é legal, né? Nós cortamos, abreviamos as palavras, né? e agora, assim, óbvio que você, né, como eu, estamos trabalhando, né? Mas quem pode ficar dentro de casa, né?
Deve ficar. Fique, né? Exatamente, sobretudo quem é grupo de risco, né? Nós temos alguns profissionais, né, pessoas que trabalham com a gente que são do grupo de risco, alguns por causa da idade, outros por causa de problemas de saúde pré-existentes, né? Que estão em casa já há quase 49 dias, igual o moço lá do Mato Grosso. É verdade. Ô, Giovana, uma das coisas que está acontecendo muito aí são aulas virtuais. Eu, por exemplo, leciono, toda segunda à noite eu leciono aulas virtuais lá na faculdade, no curso de Direito que eu dou aula. Né? E é muito legal, né? Abre a tela lá do aplicativo, tem vários aplicativos, e os alunos vão participando, né? Certo. Olha o que aconteceu aqui no Brasil, numa aula em que uma aluna teve que dar a saída da aula, mas deixou a câmera desligada, mas o áudio aberto. Você que é especialista em web, você é da nossa especialista de web aqui na TV, né? Você imagina o que aconteceu. Vamos ver o vídeo, olha que legal, uma aulinha. Não há problema. Direito de estudar para os... Opa! Direito de estudar... Oi! 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 Quem é você? Professor, há 35 anos. Gente, fecha lá. Fecha lá. Quê? Gente, por favor. Agora vocês se manifestam, né? Ninguém quer fazer pergunta. Agora, para isso, todo mundo se manifesta, né? Deixa quando eu voltar, gente. Eu vou tirar o pescoço de cada um. Eu sou o irmão da Sueli. Parabéns. Quê? Parabéns. Cadê a Suelen? Ô, Sueli! A Suelen? É. Mas e cadê a Suelen? Ela tem que estar assistindo a aula. Não é que ela foi no banheiro. Ah, tá. Aí você tá substituindo a Suelen. Você tá anotando para ela. É. Que bom. Então, ó, anota aí, menino. Anota aí. Anota aí que se a Suelen perder, a agência dela tá perdida. Então, anota aí. Tá bom. Você tá se comportando? Sim. Bom aluno. Você estuda? Claro que estuda, né? Hã? Você estuda? Estudo. Que série que você tá? Eu tô no 10º. 10º? É. 10º o quê? 11º. Ah, olha! Tá adiantado, hein? Cadê a Suelen? Qual que é teu nome? Micael. Micael, cadê a Suelen? Tá no banheiro. Então tá. Tchau. Ai, Jesus. Tchau. Tudo de bom. Tá. Ai, gente. Só por Jesus na minha vida mesmo. Bom, vamos continuar. Fofinho. Estratégias, né, novas para ensinar, mas olha, também tem que ter jogo de cintura, o professor sofre. E coitado da Suelen, você imagina o bullying que a Suelen vai receber depois dessa aula, que ela estava no banheiro. E o Micael ainda grita, Suelen! Bom, depois desse momento de lazer, né, de diversão, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Milton Guimarães aqui no nosso Super News. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso Super News, diretamente aqui da chuvosa Belo Horizonte. Sou Cássio Miranda e estou aqui no estúdio da Rede Super, da Rádio Super, conversando com você sobre as notícias mais importantes do Brasil, do mundo, do dia de hoje. E agora eu convido a falar comigo aqui, direto no plasma, aqui, Milton Guimarães. Tudo bom, Milton? Tudo bem, Cássio? Como é que você tá? Eu tô seco, você não tá molhado com a chuva não, né? Não, eu tô seco por enquanto. A gente conseguiu uma cobertura aqui, tá bacana. Então, Milton, que notícias temos para hoje lá de Brasília? Vamos começar falando de Brasília, porque o assunto é sério. E ontem o Senado teve uma reunião e eles aprovaram aí cerca de 8,6 bilhões de reais para ajudar municípios e também estados durante esse período de coronavírus. Diferentemente da PLC e da PEC que ainda estão sendo discutidas, aliás, a PLC o Bolsonaro deve aprovar logo, né? Mas da PEC que ainda está sendo discutida,
Essa medida provisória, né, essa MP, na verdade, é para ajudar estados e municípios a comprarem material para o coronavírus, ou seja, máscaras, né, materiais e medicamentos para isso, até mesmo respiradores para hospitais públicos. Esse dinheiro é muito bem-vindo para essas cidades. E a gente espera, né, Milton, que haja, porque se você sabe, vocês de casa sabem, já ouviram falar que varia de estado para estado, né, Milton? Sim, varia de estado para estado. O custo, por exemplo, de respirador artificial, da ventilação, tem estado que paga 1/10 do que outros estados pagam. Sim. Tem os tribunais de conta dos estados também tem que entrar nessa história para saber se há idoneidade, né? É verdade. E lembrando, Cássio, que esse dinheiro ele é um fundo monetário do Banco Central. Na verdade, ele faz parte do FRM, que é um fundo de reserva monetária. E esse dinheiro estava lá no Banco Central, você sabe desde que ano, Cássio? Não. Desde 2000. 20 anos? 20 anos. Ele estava lá parado, e ele estava parado por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Banco Central, é claro, por ser um banco nacional, ele tem que ter a sua reserva. E essa reserva estava ali guardada desde o ano 2000 por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe que o governo federal ajude a salvar bancos privados. Ah, certo. Essa lei existe desde o ano 2000 e esse dinheiro era destinado para isso. Sim. Só que como ele está parado e a gente está passando por um período de crise em relação ao coronavírus, o Senado e o Congresso decidiram utilizar esse dinheiro para ajudar os municípios e os estados. Lembrando que esse texto já passou pelo Congresso, agora ele foi para o Senado. Essa reunião aconteceu ontem de forma remota por conta do coronavírus, né? Os senadores, cada um em suas casas, e decidindo. Eles decidiram passar esse dinheiro para municípios e estados por 75 votos. E agora ele vai ser passado para o Executivo. O presidente é que deve sancionar essa lei, essa MP. E é o Executivo que vai determinar como que vai ser essa divisão de dinheiro. Porque alguns estados necessitam mais do que outros. E os municípios também, alguns municípios necessitam mais desse dinheiro, né, Cássio? Exatamente. E é importante que haja idoneidade na aplicação dessas verbas, que é um valor alto. Sim. Né, e que haja fiscalização. Ô Milton, o pessoal de casa deve lembrar, né, da questão do Bolsonaro, né, que dos grandes periódicos do Brasil, o Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, estava exigindo, pressionando para ele mostrar os exames para a Covid-19, se ele estava ou não infectado, se ele está ou não infectado. Sim. E o Bolsonaro falou que não ia mostrar, porque isso é coisa de vida privada, mas chegou lá no STF, né, e teve que mostrar, né? Sim. E o Ricardo Lewandowski decidiu, ainda no início da tarde de ontem, que ele ia publicar os resultados. E adivinha qual que é o resultado, Cássio? Ô Milton, como eu disse, quem não deve não teme. Exatamente. Eu acho que deu negativo. Sim, e é verdade. Foram os 3 exames que o presidente fez, deram como negativo, conforme o presidente havia dito e conforme a AGU havia dito em nota. São 3 testes que deram negativo. Ele fez esses 3 testes nos últimos meses. Inclusive, Milton, o pessoal que está pela TV está vendo um dos testes. Sim. O nome está tampado ali porque... Não, na verdade o nome está até mostrando... Ah, não, tá tampado, tá negritado, porque ele colocou nomes... É difícil falar nome fake, né? Mas nomes fictícios para não identificar que era ele, né? Não identificar que era ele. Mas o CPF e a data de nascimento são do presidente mesmo. Exatamente. Né? E eles fizeram isso para evitar, é claro, que as pessoas soubessem que era o presidente quem estava fazendo esses testes e tudo. E lembrando dessa história, né? O Estado de São Paulo queria que esses testes foram disponibilizados publicamente. E o presidente disse que não ia fazer isso. Aí o Estado de São Paulo entrou com uma ação dentro do STJ, o STJ negou, aí eles foram até o STF e o Ricardo Lewandowski decidiu colocar isso em público e são 3 testes que o presidente fez. Lembrando que o primeiro teste que o presidente fez foi de um retorno de uma viagem que ele fez aos Estados Unidos. Você deve lembrar dessa viagem, né, Cássio? Muitos ministros acompanharam o presidente e alguns chegaram a testar como positivo para a Covid-19. O Bolsonaro fez o teste e deu negativo. Lembrando que até a imprensa americana chegou a noticiar que o presidente estava infectado pela Covid-19. Agora é interessante fazer uma análise aqui, né, da personalidade do nosso presidente, né?
ele é durão, sabe, Milton? Assim, Sim. A gente conversando ontem, conversa de redação, né? Lembra de estar conversando, né? Ele dá uma palestra, depois deu uma palestra sobre como ser gentil com as pessoas. Porque, como ele é durão, né? Ele é super duro. Porque, olha só, se ele soube, eu já sabia que tinha dado negativo, para resolver o problema, né? Libera logo os exames. Mas ele falou, não vou mostrar, não preciso mostrar. Ele disse, né, e falou, olha, eu não tenho nada a temer, eu fiz o teste, deu negativo, mas eu não vou mostrar isso. Em nota, a Advocacia Geral da União também falou que era negativo, mas o Estado de São Paulo quis reforçar essa ideia de que era positivo, e aí quando veio à tona, a gente vê aí 3 testes, os 3 negativos. Eu imagino assim, né, como é que tem gente no Brasil que torce pra tudo dar errado, né? Sim. Porque eles estavam torcendo pra ele estar positivo, sério? A impressão que dá é essa. Sim. Né? Porque estava exigindo, se disse que deu negativo. A Advocacia Geral, a AGU, disse que era negativo. Sim. Né? Teve que mostrar. Pronto, agora, aí o pior que eu acho assim, que o pessoal fica triste. Eu queria que tivesse positivo. Ou como dizia o povo lá da minha terra, caiu com a cara no chão. Caiu com a cara no chão. Ai, gente, mas é difícil demais, né? É difícil demais. Ô Milton, ontem à noite, Milton, motivado até por uma conversa com o senhor e com o nosso editor, né, na hora do almoço, eu fui participar de uma live ontem à noite. Qual live você foi participar? Do ex-presidente. Qual deles? Qual dele? O que está mais ativo aí. Sim. O que estava lá em Curitiba e foi liberado, o Lula, né? Sabia que o Lula fez uma live ontem sobre falar sobre educação. Ele e o Haddad. Gente. Foi muito interessante a live. Agora, se você tiver curiosidade, entra no YouTube e clica lá na live Lula, Haddad, você vai ver o que interessante a avaliação. O que tem de like versus dislike. Sim. Você percebe como é que tá a aceitação do ex-presidente, viu? O negócio tá difícil para ele, viu? Tá difícil, né? Mas ele não vai conseguir até 2022. Mas saiu, inclusive, uma notícia fake, o senhor sabe disso. Né? O pessoal de cá sabia que saiu uma notícia aí que ia ter uma live do Lula e da Dilma. Você sabia disso? Não, eu fiquei sabendo. E é fake, né? É fake. Eles falaram que era uma live para falar sobre corrupção no Brasil. Exatamente. Logo Lula e a Dilma. Logo Lula e a Dilma. Tá pronta, né? Pois é. Eu até sugeri, porque o Bolsonaro podia fazer uma live e falar sobre gentileza no trato com os jornalistas, por exemplo. Você tá nesse nível. Tá nesse nível. Oh, meu Deus. Agora, não é só o STF que está trabalhando, não. O STJ também, né? O STJ também está trabalhando. E nós vamos retomar um caso que a gente tinha falado aqui na semana passada, que é sobre o ex-governador de Minas Gerais, o Aécio Neves, que atualmente ele é deputado federal pelo estado de Minas Gerais. É que o STJ decidiu por unanimidade que o Aécio deve ser julgado pela justiça comum e não pela justiça eleitoral. Opa! Eles entendem que o ex-governador cometeu crimes durante a construção da cidade administrativa daqui de Minas Gerais. Esses crimes são de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato. Mas, segundo eles, isso não são crimes de falsidade ideológica eleitoral. Sim. Além do ex-governador Aécio Neves, também outros 11 representantes de empreiteiras aqui do Brasil também estão sendo indiciados pela Polícia Federal. E agora ele vai ser julgado em justiça comum. Olha, a defesa do ex-governador tentou entrar com uma ação aí para reverter essa situação e disse que, segundo eles, né, esses casos e esses valores, esses supostos valores, estão relacionados à Caixa 2, estão relacionados aí a desvio de verba para a eleição e que por isso ele devia ser julgado na Justiça Eleitoral. Só que decidiram que não, que ele vai ser julgado agora em instância comum. Ou seja, né, vamos esperar para ver o que pode acontecer. Ô Milton, eu acho que as pessoas deviam pensar 2, 3 vezes antes de ir para a vida política, da política pública representativa. Né? Porque pelo menos que esse efeito tem o que está acontecendo hoje no Brasil. Né? Nós temos o ex-presidente Lula, né, já processado, né, e tá recorrendo, né, pelo sítio de Atibaia e pelo triplex. O ex-governador Aécio também. Gente, a lista é longa de pessoas que foram para a vida pública, mas ao ir para a vida pública tem que ter uma demonstração de probidade, de caráter. E é o que acontece. A pessoa vai para a vida pública e dá essa margem para ser processado. As pessoas deviam pensar 2 vezes, né? Porque entender o seguinte, se eu vou para a vida pública, eu tenho que saber que eu vou ser vigiado. Sim.
E tem que tomar cuidado com tudo, né? Tem que andar com justiça, com correção, né? Correção, exatamente. Lembrando que a defesa disse que, dependendo do resultado, eles vão recorrer ao STF. Ou seja, mais uma vez o STF entrando na jogada. Né? Mas é que é problema, né? Porque aí ele vai ser julgado. Suponhamos que seja julgado e seja condenado. Vai ser na primeira instância. Aí vai para a segunda, depois vai protelando isso aí, né? É um problema. Ô Milton, outro dia uma jornalista nossa amiga aqui, que eu gosto muito dela, ela ama a Coreia. Sim, né? A Cecília. Você já falou o nome, eu ia deixar aqui em suspenso, você já entregou quem é. A Cecília ama a Coreia. Ama. E a gente estava conversando e ela, mexendo assim, mostrou o celular dela. E eu olhei o celular, né, falei, esse celular dela não é coreano, o meu é coreano. Sim. Né, da grande empresa, não vão fazer propaganda não, né? Não. Mas pelo número de câmeras do dela, eu falei, o dela é de uma grande empresa chinesa. Porque esse celular, o pessoal que entende de tecnologia falou que esse celular é muito bom, um celular chinês. A China está bombando na área de tecnologia. Agora, tem gente falando até que muito desse coronavírus, desse vírus aí que saiu de lá da China, muitos acham que foi até intencional, dizendo assim, que a China provocou isso aí para mostrar o seu avanço tecnológico. Será que procede essa informação? Olha, se isso é verdade ou não dá para saber por enquanto, Cássio. O que dá para saber é que durante esse período de pandemia, o que a China está querendo fazer é mostrar o seu poder tecnológico. Cássio, nós vamos mostrar um vídeo aí agora sobre um garotinho indo para uma escola na China. Vou pedir para a produção colocar esse vídeo. Esse vídeo viralizou recentemente nos aplicativos, você já deve ter visto, né, Cássio? Sim. Tá aí o garotinho chegando na escola. É impressionante. Ele chega com a máscara, eles limpam a sola dos sapatos dele. Tá vendo? Aí ele tira a máscara na porta da escola. E olha que interessante, a hora que ele vai entrar na escola, ele joga no lixo. Aí ele limpa a mão, que parece um álcool em gel. Eles passam vapor nele para limpar também. E agora que é o mais interessante, olha esse robô. Ele enfia as mãos no robô? Ele abre a boca na frente do robô e abre os olhos na frente do robô. Sim. E as mãos também, tá vendo? Que ficam... Para quem está ouvindo na rádio, deve ser febre, para medir febre, né? Exatamente. O nome desse robô, ele se chama Walk Lake. E ele já existia antes mesmo desse período de pandemia. Ele custa aí cerca de R$35 mil. E sabe para que ele serve, Cássio? Não é para febre? Para medir febre? Ele serve para medir febre e ele serve também para poder... As informações que estão na íris do rosto do garoto são computados pelo governo chinês. Eita, o Big Brother. O Big Brother aí. E esses dados sobre a criança são passados para pediatras da China. Você imagina que a tecnologia está ficando muito diferente, né? Sim. E para você ver que antigamente a China ela era contra ficção científica, histórias de ficção científica. Sim. E a história está mudando porque desde 2007 o Partido Comunista Chinês decidiu que as pessoas deveriam sim assistir, ver filmes, ler livros de ficção científica. Sabe por quê? Não. Eles estudaram empresas do Vale do Silício lá na Califórnia, nos Estados Unidos. É lá que estão as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, né? Sim. O Google, o Facebook, por aí vai. E lá eles descobriram que boa parte dos funcionários dessas empresas viam filmes de ficção científica. E isso, é claro, desenvolve a mente desses criadores. E eles decidiram fazer com que a população lesse e tivesse contato com esse tipo de conteúdo para poder criar esse tipo de tecnologia, porque eles querem despontar em tecnologia. Durante o período de coronavírus, se vê que um robô que já existia antes mesmo da pandemia e que faz o maior sucesso em escolas. Ou seja, além desses robôs, né, eles estão produzindo carros elétricos e biotecnologia. A China está despontando, né, Cássio? É interessante, porque isso é novo, né? É muito novo. Você tinha na Ásia, você tinha a Coreia do Sul e o Japão como pontas de lança tecnológicas aí na Ásia. Né? E a China veio um pouco depois, por causa exatamente desse retrocesso que o período comunista raiz foi implantado na China. Nós temos o comunismo agora mais leve na China, porque é um comunismo capitalista. Sim. Marx deve tremer na tumba dele, né? Porque você tem grandes empresas, que comunismo que é esse que tem grandes empresas privadas? Sim. Agora, quando estão demonstrando tecnologia, isso é fato, né? Falou de tecnologia, você falou do Vale do Silício, mas vamos também pensar que os Estados Unidos têm uma instituição muito conceituada na área de tecnologia, que é lá em Massachusetts. Sim. O MIT, né? Vamos falar do MIT e de Harvard, né, que são
duas instituições de pesquisa lá dos Estados Unidos, e eles estão em pesquisa aí para criar uma máscara diferente. Você imagina utilizar uma máscara, Cássio, que se você estiver com coronavírus, ela pisca. Eita! Ela solta uma luzinha. Já pensou, você coloca a máscara, já começa a piscar, você fala, meu Deus, tô voltar para casa, né? Ninguém vai querer ver você com a máscara, com a luz acesa. Exato. Pois é, e essa é a ideia desses pesquisadores do MIT e de Harvard. Eles estão desenvolvendo essa máscara com essa luz e ela serve para detectar quem está com coronavírus. Mas calma, eles ainda estão em período de pesquisa sobre o assunto e essa máscara pode ser utilizada, mas não para trabalho, viu, Cássio? Você às vezes está pensando em utilizar essa máscara aí dentro do trabalho, não aqui vai ficar bonito, não. Na TV, né? Mas não é para utilizar no trabalho, não. Essas máscaras podem ser utilizadas, por exemplo, em viagens de avião, para você detectar ou perceber que algum passageiro esteja ou não doente. E também pode ser utilizada em hospitais, para as pessoas que estão ali na sala de espera, elas já colocam essa máscara para poder detectar se está ou não com coronavírus. Então, mais que máscara, é um teste, né, Milton? Porque ela é como se fosse um teste. Eles só falam que não dá para ele ter um resultado completamente positivo, assim. Não é porque piscou que você está com coronavírus, não. Mas ele pode indicar que é bem provável que você esteja com coronavírus. Sim. Depois você vai ter que passar por um teste. Mas é interessante você pensar em utilizar isso em hospitais, por exemplo. Sim, né? exatamente. Se as pessoas apresentam sintomas e estão com febre, né, tendo dificuldade para respirar, às vezes, utilizando essas máscaras, a pessoa pode mostrar ali que ela está com indícios do vírus, né? E os Estados Unidos, além dessa máscara lá, feita pelo pessoal do MIT e do Harvard, também está avançado com a questão das vacinas, né? Sim, a coisa está avançada, viu? A gente vai falar aí da farmacêutica norte-americana, a Moderna. E eles disseram ontem, em uma nota oficial, que eles avançaram nos testes da vacina norte-americana e agora ela vai para a terceira fase de testes, que são testes em pessoas. O chamado mRNA 1273, que é o nome científico, digamos assim, dessa vacina, ela começou a ser testada desde janeiro, quando o governo chinês mostrou aí e disponibilizou a composição genômica da Covid-19. Eles começaram a desenvolver aí essa vacina e eles acreditam que ela vai ficar pronta o mais rápido possível. Esses testes vão ser realizados em humanos e vão ser várias pessoas, viu? São centenas ou quase milhares de pessoas que vão ser testadas. E eles vão esperar até aprovar ou não essa imunização. Mas lembrando que a OMS pediu para a gente ter cuidado, porque a gente cria esperanças e expectativas em cima da vacina, mas ela disse que para ser comercializada, ela vai precisar esperar aí cerca de 12 meses a 18 meses. Então vamos esperar para ver como que vai acontecer, lembrando que, segundo a própria OMS, mais de 100 vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo. E nos Estados Unidos eles estão avançando bem forte. Viu? Que maravilha. Ô, Milton, você fala dos Estados Unidos, né? Fala do exterior. A gente tem tantas notícias, né? De tristes pessoas que falecem. Se bem que hoje a gente falou de um rapaz que ficou 49 dias no hospital lá no Mato Grosso, saiu. Eu vi uma cena ontem que está na internet, né? Emocionante. Porque as criancinhas pequenas, elas têm uma fé muito pura. Né? E uma mãe estava do lado do leito do bebezinho dela e começou a louvar a Deus, a adorar a Deus. E olha, Milton, o pessoal de casa, eu convido você para observar esse vídeo e óbvio que o pessoal da rádio, eu vou narrar o que está acontecendo. Olha o que aconteceu quando a mãe começou a adorar, cantar com esse bebezinho. Oh, yeah. All of the glory belongs to you. O bebezinho levanta as mãos. Ele está na incubadora. É um bebê mesmo. O tamanho da chupeta indica o tamanho que é uma criança muito pequena. E a mãe está adorando, cantando. E o bebezinho. Esse bebezinho tem um mês pelo tamanho da criança, com as mãos levantadas. Então, óbvio que não foi um comportamento aprendido. Que coisa mais linda. Com essa imagem do bebê adorando a Deus e sua mãe também, nós vamos encerrando aqui o nosso Super News. Desejando que Deus te dê um ótimo dia, que Deus te abençoe e te guarde, e que você possa, como bebezinho, adorar a Deus em toda e qualquer circunstância.
Tenha um ótimo dia, um grande beijo. E amanhã, meio-dia, mais Super News para você. Oh yeah, all of the glory belongs to you. You deserve it. You deserve it. You deserve it. All my worship. You deserve it. Say all of the glory. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.